onde? Em Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Abra a sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Estamos fazendo a exposição deste livro tão importante, o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei. E nós estaremos lendo hoje o capítulo 20, de 1 a 16. Iremos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Mesmo assentado como os irmãos estão, vamos ler esse texto para a nossa edificação. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir o versículo 16 todos juntos? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos falar com Deus. Pai querido, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que nós possamos entendê-la, Senhor, e aplicá-la na nossa vida, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, Senhor, para que a Tua palavra possa mudar o nosso coração, e nós possamos, ó Deus, pensar os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos, e andar nos caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos caminhos. Toca na nossa vida, Senhor, e que a Tua palavra não possa voltar vazia, mas possa cair numa terra fértil e produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graça é um favor imerecido de Deus. É a graça divina que nos ajuda a voltar para Deus pela fé. Até mesmo a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Desse modo, na vida cristã, desde o primeiro passo até o último, tudo é pela graça. Seja a redenção, seja a santificação. O reino de Deus é todo de graça. Entretanto, o reino do mundo segue a lógica do mérito. A salvação é fazer por merecer. É trabalhar para que você possa alcançar a salvação. É como se Deus tivesse uma balança na mão, pesando as nossas obras boas e as nossas obras ruins. E se a obra boa pesar mais, então você está salvo. Mas se a obra ruim pesar
mais significa que você perdeu a salvação. Quando Jesus ensinou a parábola, ele estava diante de pessoas treinadas na doutrina judaica do mérito, que tinha esta visão, esta concepção. Eles acreditavam que a salvação era por obras humanas, por mérito humano. No entanto, o reino de Deus, meus irmãos, é o reino da graça. Somos salvos pela graça e não pelo mérito humano. A graça é sempre algo que se dá, jamais algo que se mereça. Nós não merecemos nada. Na verdade, o que nós merecemos é a condenação, é o inferno eterno, é a morte eterna. Por essa razão, Jesus conta esta parábola dos trabalhadores na vinha. E esta parábola não tem nada a ver com leis trabalhistas, nem mesmo com direitos humanos, não é uma retribuição de obras, não está sinalizando aqui a criação de sindicatos para defender o direito dos trabalhistas ou dos trabalhadores. Segundo Spurgeon, o chamado para o trabalho, a capacidade e a recompensa são todos a partir de um princípio da graça e não do mérito. Deus nos chamou para o trabalho segundo a graça, e Ele nos capacitou e nos recompensa segundo esse princípio da graça. O ensino básico é que Deus nos convoca para fazer parte do seu reino em tempos diferentes, e a todos aqueles a quem Ele chama, Ele oferece a mesma coisa. Um denário, simbolizando aqui a graça, e isso é graça de Deus. O proprietário da vinha contrata trabalhadores das 6 da manhã até as 6 da tarde. E, descontando os períodos de descanso para as refeições e as orações, um trabalhador judeu, nos dias de Jesus, ele considerava normal 10 horas de trabalho. Com esses que trabalharam o dia inteiro, o dono da vinha combinou um salário de um denário por dia. Todavia, saindo às 9 da manhã, ele encontrou outros desocupados na praça. Era na praça ali, no mercado, onde ficavam ali os trabalhadores, aguardando serem contratados como diaristas. E o chamou para o trabalho e disse: vos darei o que for justo. Veja a generosidade do dono da vinha. Ele volta à praça para chamar mais trabalhadores para a sua vinha. Não porque tinha necessidade, mas por compaixão. Ele queria mais gente na sua vinha, trabalhando. E eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora sexta, meio-dia, e da hora nona, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma, chamando desocupados para o trabalho na vinha. E saindo por volta da hora 1/10, às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então, lhes disse: ide também vós para a vinha. Restava apenas 1 hora, uma única hora, e ainda assim ele saiu para chamar mais desocupados para a vinha. No entanto, meus irmãos, o problema aqui foi no dia do acerto de contas, no dia do pagamento. O proprietário pagou um denário a todos os trabalhadores da vinha, o mesmo preço combinado, e começando pelos que haviam sido contratados por último. Ele inverteu a ordem, ele inverteu a lógica aqui humana. E os que foram contratados às 5 da tarde, vieram e receberam um denário por 1 hora de serviço. Eles não sofreram o calor do dia, a fadiga do dia, e receberam o mesmo preço. Eles deveriam ter recebido 1/12 por hora de trabalho, mas receberam um denário. E eles deveriam ter ficado, devem ter ficado muito felizes. Saíram dali saltitantes de alegria por ter recebido um denário.
por 1 hora de trabalho. Depois, foi a vez daqueles que foram contratados às 15 horas da tarde. E eles receberam também um denário. Eles deveriam ter recebido apenas 25% de um denário. Ou seja, 1/4. Apenas de um denário. E depois foi a vez daqueles que foram contratados ao meio-dia. De igual forma, eles receberam um denário. Eles deveriam ter recebido 50% de um denário. E depois foi a vez daqueles que começaram a trabalhar às 9 horas da manhã, e eles receberam também um denário. No entanto, eles deveriam ter recebido apenas 75% de um denário. Todos esses ficaram felizes, contentes, porque receberam a mais do combinado. Mas os primeiros murmuraram contra o dono da vinha, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Isso não é justo. Então eles formaram aqui o primeiro sindicato trabalhista, para se rebelarem contra o dono da vinha. E fizeram então, uma reclamação trabalhista diante do proprietário da vinha. Mas o proprietário faz 3 perguntas. Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo um denário? O combinado não sai caro, não é verdade? Não era esse o combinado? Deus não faz, meus irmãos, injustiça nenhuma. Se Deus for fazer justiça, Ele vai nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Nós merecemos a condenação. Justiça plena significaria morte imediata para o pecador, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é a condenação eterna, o inferno eterno, o castigo eterno, a morte eterna. Todos nós precisamos, meus irmãos, desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. Deus fez justiça. E como é que Deus fez justiça? Deus fez justiça enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu em lugar de pecadores, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Deus pergunta: não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Deus dá a sua graça a quem Ele quiser. Deus salva quem Ele quiser. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus ainda continuaria sendo justo. Se a misericórdia é do Senhor, Ele pode concedê-la a quem quiser. Isto é graça. E aí Deus pergunta: ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Em outras palavras, você fica com ciúmes por ver outros desfrutando da minha recompensa? O olho mau, meus irmãos, não tem prazer no bem dos outros e deseja o seu mal. E aqui o invejoso, que deseja ficar no lugar do outro e deseja o seu mal. Não podemos invejar aqueles que se convertem por último, devemos nos alegrar daqueles que nasceram de novo. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores. Vamos a isso? A soberania da graça de Deus na salvação dos pecadores. O proprietário da parábola representa Deus. Deus é gracioso, Deus é justo e Deus é bondoso. A vinha aqui é o reino, a esfera do domínio de Deus. Jesus começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinda, para a sua vinha, para a sua vinha, a vinha onde se colhe uvas. E os trabalhadores são os fiéis, as pessoas que trabalham para o rei, para o senhor da casa, o proprietário.
E o dia de trabalho aqui é a sua vida. E o denário aqui representa a vida eterna, algo que nós não merecemos. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que a salvação não é merecida. Vamos ver isso? A salvação não é merecida. A vida eterna é uma dádiva que Deus concede pela graça, de acordo com a sua vontade soberana. Se você é salvo, agradeça a Deus por sua graça infinita, maravilhosa, graciosa, poderosa. Deus concede a mesma graça abundante a todos aqueles que seguem a Cristo. Por isso Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus concede a mesma graça abundante a todos os que seguem a Cristo. Coletores de impostos, prostitutas, mendigos, cegos compartilharão a mesma vida eterna. No reino de Deus, meus irmãos, não importa quem chega primeiro. É o ditado em Minas Gerais, né? Quem chega primeiro toma água limpa, né? Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não importa quem chega primeiro. O que importa é responder ao chamado da graça. É isso que é importante. Responder esse chamado da graça em arrependimento e fé. Timóteo se converteu na infância. Timóteo nasceu num lar cristão. Timóteo tinha uma mãe piedosa, Eunice, tinha uma avó, uma mulher de oração chamada Lloyd. Timóteo ouviu o chamado para o ministério ainda na juventude, através do ministério do apóstolo Paulo. Timóteo serviu a Deus desde a eternidade. Mas o ladrão na cruz foi chamado na 10ª hora. Ainda ali na cruz, quando ele virou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olhou para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Graça de Deus. Timóteo recebeu a graça de Deus na infância. Mas o ladrão na cruz recebeu a graça de Deus no último momento da sua vida. Eu fui visitar o Gés no hospital, aí tinha um senhor ali, 100 anos de idade. A filha dele, Wanda, falou: olha, meu pai se converteu. E eu fiz a profissão de fé desse senhor. Ele com 100 anos de idade. No último momento da sua vida, ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no hospital. E naquela semana ele partiu no Senhor. Como ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eu batizei meu pai também no hospital, quando ele tinha 63 anos de idade. E eu disse para ele: olha, chegou o momento de o senhor render aos pés de Jesus. Antes que eu fosse embora, ele me chamou e eu quero receber a Cristo. E eu quero confessar Cristo como meu Senhor. Você me batiza? Era uma segunda-feira de batismo, voltei na quarta-feira. Fiz a profissão de fé dele. Ele chorou como uma criança. Porque ele estava lá nesse dia. E eu batizei o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele viveu ainda mais 6 meses de vida. Morreu salvo. Salvo pela graça de Deus. Timóteo e o ladrão na cruz. Ambos foram lavados no sangue de Cristo e revertidos da justiça de Cristo. Ambos estão igualmente justificados, ambos foram aceitos e ambos estarão à direita de Deus no último dia. Louvado seja Deus. Isto é graça, meus irmãos. Não existe salvo de primeira, segunda e terceira classe. É Deus quem salva o pecador. Existem salvos pela graça. Além do mais, Deus não faz acepção de pessoas. Para judeus e gentios, para Deus, meus irmãos, judeus e gentios são iguais. Eles são salvos pela mesma graça.
Alguns pensam o seguinte: o judeu é salvo pela lei de Moisés. Não, a lei de Moisés é apenas um espelho para mostrar que todos pecaram e carecem de um Salvador, carecem de um Redentor, carecem de um mediador, carecem da graça de Deus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei é como um pedagogo que pegava a criança e educava essa criança, mas quando chegava na adolescência entregava para os pais. E assim a lei nos conduziu a Cristo. A lei é um espelho que revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os judeus não são melhores do que os gentios não são melhores do que os judeus e gentios são iguais. Por isso a Bíblia diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Somos salvos pela mesma graça. Para Deus, meus irmãos, ricos e pobres, pretos e brancos, homem e mulher, cultos e iletrados são iguais. A Bíblia diz o seguinte em Gálatas 3, 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E a graça de Deus é que faz diferença na vida da gente. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que Deus é quem inicia a salvação. A salvação não é esforço humano. Se Deus não agisse, ninguém seria salvo. Se Deus não tocasse, ninguém teria um novo coração. Se Deus não mudasse a nossa mente e o nosso coração, nós jamais compreenderíamos o evangelho salvífico. Na parábola, o proprietário sai para procurar trabalhadores desocupados na praça do mundo e os traz para a sua vinha. Nossa salvação é exclusivamente obra de Deus. Deus está na praça à procura de pessoas que todos os demais ignoram, acolhendo-as com a sua generosa graça. Deus está na praça, no lugar público, chamando pecadores. O evangelho, meus irmãos, este evangelho que tem que ser pregado publicamente, na praça, na escola, nas ruas, nas casas, nas igrejas, nos teatros, nas empresas, porque Deus vai chamar publicamente os seus. A palavra de Deus tem que ser pregada, anunciada. É por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus ainda está na praça, chamando pecadores. Deus continua a chamar trabalhadores desocupados para o seu reino. Deus contrata trabalhadores para a sua vinha. E a vinha é a igreja de Deus. E ela deve ser plantada, regada, protegida. E os frutos dela devem ser para a honra e o louvor do Senhor. A recompensa é fruto de sua graça, não de nossos méritos, mas fruto da graça de Deus. Nós fomos chamados para sermos trabalhadores nessa vinha. Nós trabalhamos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Como demonstração da nossa gratidão a Deus. O trabalho evangelístico é um trabalho da vinha, de podar, de preparar, de cavar, de regar, de cercar e limpar. E nesse trabalho, meus irmãos, nós devemos ser diligentes. Nós não podemos ser desocupados. Nós não podemos ser preguiçosos ou ociosos ou omissos, mas nós devemos ser trabalhadores diligentes na seara do Senhor. Matthew Henry, ele chega a dizer que um homem pode ir ocioso para o inferno, mas aquele que vai para o céu deve estar ocupado. Aquele que vai para o céu deve estar ocupado, e nós devemos estar ocupados na seara do Senhor. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém
se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós devemos, então, estar ocupados, trabalhadores diligentes nesta seara, porque o salvo por Cristo trabalha para Cristo. O salvo por Cristo produz boas obras para Cristo. E as boas obras são evidências de uma fé viva e verdadeira. Quem está em Cristo produz frutos, porque o Senhor Jesus diz o seguinte, que todo aquele que estando em mim produz frutos para Deus. E o Pai então limpa, para que produza mais frutos ainda, mas todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e nós devemos dar frutos para a glória de Deus. Isso também é um sinal da graça de Deus, atuando na nossa vida. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus não é injusto por fazer o que quiser do que é seu. Venha tarde ou venha cedo, a salvação é de graça e não depende do mérito humano, porque pela graça sois salvos. E Paulo chega a dizer o seguinte, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A Bíblia diz o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos serão chamados na hora 1/10, quando o dia da vida praticamente já se passou e resta apenas 1h das 12. E Deus pode chamar, assim como chamou o ladrão na cruz. Pode chamar no início da vida, assim como chamou Timóteo. Nunca é tarde demais para o verdadeiro arrependimento. Nicodemos pode nascer de novo mesmo sendo velho. Veja bem que Nicodemos procurou Jesus à noite. E ele diz, mestre, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o Senhor Jesus diz, olha, em verdade, vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ele diz, como um homem pode nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre matéria e nascer segunda vez? E Jesus diz, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos nasceu de novo, sendo ainda um homem idoso, já velho. No entanto, meus irmãos, ninguém será chamado na hora 12ª, quando a vida já acabou. Porque depois da morte o caso é mais sério. Mas enquanto há vida, há esperança. Bem como ninguém, sob este pretexto, deve protelar seu arrependimento até ficar velho. Pois amanhã pode ser tarde demais. Tarde demais. Quarto lugar, meus irmãos, no reino de Deus não existe a burocracia humana. A graça de Deus é plena, é livre para todo aquele que vem a Ele pela fé. E todos os que são vasos de sua graça proclamam como salmista, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos louvar a Deus por infinita graça. Dr. Kistemark, ele diz que no reino de Deus os princípios do mérito e da capacidade são colocados de lado para que a graça prevaleça. Que a graça de Deus seja abundante na nossa vida. Por esta razão, Jesus reprovou a atitude dos fariseus que não entravam e nem deixavam entrar os que estavam entrando. Eles ficavam ali como uma pedra de tropeço, ficavam ali como um empecilho, não entravam e não deixavam entrar os que estavam entrando. O reino de Deus, meus irmãos, é a revelação da plena graça de Deus. Tudo que Deus nos dá, nos dá de graça. Não podemos merecê-lo. Nós não merecemos a graça salvífica. Deus nos dá gratuitamente, bondosamente, graciosamente, poderosamente, segundo a sua vontade.
Nós não podemos converter a Deus em nosso devedor. Deus não deve nada a ninguém. E Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Deus nos dá o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a veste que nós vestimos, a casa onde nós moramos. Deus tem nos dado tudo. E ainda muito mais, Ele nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Isto é graça, graça sobre graça. E nós devemos louvar a Deus por tão infinita graça. Se não fosse a infinita graça de Deus, Deus não receberia o nosso culto, não receberia as nossas orações, não nos aceitaria na sua presença, mas Deus nos recebe na sua presença por sua infinita graça. Por isso o profeta chega a dizer: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Louvado seja Deus, renovam-se a cada manhã. Nós devemos louvar a Deus por infinita graça. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Agradecendo a Deus por tão grande graça salvadora. O que seria de nós se não fosse essa graça de Deus salvadora? Todas as pessoas são dignas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém merece o favor de Deus. Ninguém merece o céu. Ninguém merece a salvação. Todos nós somos pecadores culpados que merecem nada além da condenação. Nós merecemos a condenação. Ninguém que pecou tem o direito de reivindicar a bondade de Deus. Eu reivindico a bondade de Deus, porque eu sou bom? Não, ninguém é bom. Só existe um que é bom, que é Deus. Todos nós carecemos desesperadamente da graça de Deus em Cristo, deste amor infinito, desta graça infinita, desta misericórdia eterna. Trabalhe para Deus, não para ser salvo, mas porque você foi salvo por Cristo Jesus. Trabalhe muito para Deus, com seus dons, com seus talentos, com a sua inteligência, com tudo aquilo que Deus tem te dado, porque você foi salvo por Cristo. Não trabalhe para Deus para merecer o céu, porque ninguém merece o céu. Nós trabalhamos para Deus porque fomos salvos por Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Alegrando-se em ver pecadores sendo salvos pela graça. Não faça como Jonas, que ficou triste. Jonas ficou triste com a conversão dos ninivitas. Jonas ficou debaixo de uma árvore, na sombra, esperando que o fogo do juízo de Deus caísse sobre os ninivitas. E quando ele viu que Deus não destruiu Nínive, ele diz o seguinte: melhor me é morrer do que viver. Ele ficou triste. Ele ficou triste. E a Bíblia diz que quando ele estava ali debaixo da árvore, Deus então enviou um verme que comeu aquela árvore, ela secou, e o sol bateu na careca dele. Alguns pensam que ela era careca. E aí, mais chateado ele ficou, quando o sol bateu na cabeça dele. E ele teve compaixão daquela árvore. E aí Deus pergunta: eu não vou ter compaixão dos ninivitas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? O Senhor se compadeceu dos ninivitas, não porque eles eram bons, mas porque Deus é gracioso. Deus se compadeceu também de você, não porque você é bom, mas porque Ele resolveu te amar. Todos nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Deus entrou na nossa história, mudou o nosso coração, mudou a nossa mente e nos abraçou através da obra de Cristo na cruz do Calvário. E nos regenerou, e nos deu um novo coração, uma nova vida.
Por isso, regozije-se com todos aqueles que receberam esta mesma graça. Se alegre. Quando nós nos reunimos aqui nesta noite, nós estamos agradecendo a Deus por tão grande graça. Em lugar de resmungar, de reclamar, de murmurar, nós devemos celebrar a Deus pela graça alcançada, pelo perdão obtido, pela salvação em Cristo Jesus, pela justiça de Cristo sobre a nossa vida, pelo sangue de Jesus que limpou a nossa história e passou na nossa história uma borracha da graça, e diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Isto é graça. Nós não devemos invejar, meus irmãos, ou censurar aqueles que se voltam para Deus nos últimos momentos da vida, porque, na verdade, ninguém merece a salvação. O céu não se baseia no nosso mérito, mas o céu é a pura graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus.